Bom dia, Deus! Eles aqui são Morirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por estar nos observando a todo segundo, por nos ver em todos os caminhos e nos proteger de todos os mal dos falsos e mentirosos. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, Pai. Liberta cada um. Mostra para eles que o Senhor está ao lado deles. Independente de ter pessoas com câncer, com depressão, com qualquer tipo de dificuldade, o Senhor está lá, os ajudando. E se eles confiarem em Ti, Pai, se tiverem um pouco de fé, o Senhor os tira de qualquer situação. Deus, te agradecemos. E você confia em Deus, porque o mal hoje assola o mundo. E o errado está certo e o certo está errado. Os bandidos estão tendo adoradores e os honestos e inocentes estão sendo penalizados. Confie em Deus, só Ele pode. Afaste dos falsos mentirosos, não propague as mentiras, que o pai dela é o diabo. Vamos continuar. Marcos, capítulo 13, versículo 30. Na verdade, palavra de Jesus Cristo, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muitos hoje colocam dúvida na Bíblia, na palavra de Deus, mas nunca conseguem frear o que Deus disse. O homem nasce, o homem morre. O homem vivia até quase 1000 anos, hoje só vive até 120. Ninguém consegue tirar isso. Querem colocar dúvida nas pessoas, que a palavra de Deus foi escrita por mão humana, que não tem validade, mas ninguém tira uma vírgula da palavra de Deus. E todos os livros da face da terra, de estudo do que for, vêm da Bíblia. Todos têm a base bíblica. Direito, em qualquer lugar do mundo, a base é bíblica, é Deus. Vamos continuar. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão só o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Infelizmente hoje as pessoas trocaram Deus por homem, poder e dinheiros. Hoje Deus não vale nada. O pagar o mal com o bem não vale. Hoje é pagar mal com o mal para o povo. O não junteis tesouro na terra para que o ladrão e a traça possa consumir, hoje vale mais do que Deus dizer, seu tesouro está comigo nos céus. Infelizmente hoje é a verdade. Voltem para Cristo. Capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco. Olha só, Deus está dizendo que ela, derramando aquele perfume caríssimo, fez boa obra, porque ungiu ele. Mas os pobres sempre haverá no meio de nós. Hoje sempre haverá pobre. Mas eu quero ver alguém falar do que era pobre. O pobre
Jesus fala é que ele nem podia comer, não tinha o que comprar, não tinha o que vestir, não tinha nada. Esse é o pobre. O pobre de hoje chama-se um milionário, que Deus deu tudo para ele. E mesmo assim, cospem na comida que comem na mão de Deus. Voltem para Cristo. Olha o que era um pobre antes e o que é um pobre hoje. Deus está te abrindo os olhos. E podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ele diz que você faz ajuda pobre qualquer hora, porque pobre sempre terá. Mas Jesus, só aquela hora em carne. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, o traidor, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E aonde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Veja que o profeta é assim, Jesus fala como hei de encontrar. Já hoje os falsos profetas profetizam e nada acontece, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem em mentirosos. E as pessoas são enganadas porque querem que a palavra está aqui. Leiam todo dia. E, chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me, falando de Judas. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: sou eu? E o outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Hoje, muitas pessoas abandonaram Deus por isso, por dinheiro, poder e bens. E infelizmente estão crucificando Jesus novamente, traindo Jesus. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Veja, Deus está mostrando para nós: voltem para Cristo, abandone poder, dinheiro, bens, tenha o pouco com Deus para sobreviver, porque Deus é o poder, o dinheiro são os bens. Deus é o que nós almejamos, estar com Ele nos céus. Recebam todos o pão da vida, leu a palavra, um excelente dia. Recebam a cura.